Se uma empresa não está vendendo, ela está morrendo. Não é só vender mais. Eu acho que a gente precisa ter a consciência de saber como vender com uma margem melhor. Por isso que eu trouxe o Júnior, que é um especialista na área, e eu gostaria que ele trouxesse mais detalhes. Muito bem, excelente colocação, né? Porque principalmente quando a gente fala da área comercial, né? Para você que está empreendendo, você está começando, né, o seu empreendimento agora, e talvez você seja um grande especialista, né? Então, isso pegando o reflexo de pequenas empresas, o que a pessoa que sabe fazer muito bem, né? Vou pegar o exemplo da contabilidade, que são bons contadores, ou até mesmo advogados, que são excelentes, né, na advocacia, e resolvem empreender. Qual que é o grande desafio, né? Você sabe muito bem, eu diria que você tem uma certa competência sobre o delivery, sobre a entrega, né? Se o cliente sentar com você, você naturalmente vai ter propriedade sobre aquilo. E aí, eu diria que se você quer empreender, você vai adquirir uma incompetência adquirida, que é, até então, você sabe entregar. Não necessariamente você sabe vender o que você faz, ok? Então esse é o primeiro grande desafio que você que é empreendedor, você que é empresário de um pequeno negócio que já tem uma visão que vai chegar naturalmente nos seus próximos 5, 10 anos em uma grande, né, corporação, você vai precisar começar nesse primeiro passo. E o primeiro passo, né, eu diria o seguinte, ó, antes de montar uma estrutura de marketing, antes de você pensar em processos, né, dentro da sua empresa, você tem um grande desafio que é vender. Então, eu comecei a área de vendas, né? Eu diria que eu sou o principal vendedor da minha própria empresa, né? Que é uma empresa de consultoria. Vou falar daqui a pouco, falar um pouquinho sobre ela. Mas por quê? Porque eu tive um grande privilégio de começar com 18, 19 anos a vender. Caí no departamento de vendas, né? E aquilo foi uma escola para a vida. Eu diria que se você não sabe vender, você vai ter naturalmente vários desafios na vida pessoal e principalmente no seu empreendimento, né? Então, eu diria o seguinte, ó. Se você está começando agora, existem vários recursos importantes, né? Hoje você vê a internet, você também vê como um recurso extremamente poderoso é o que a gente está fazendo aqui, um podcast, eventos. Eu diria que se você quer começar a vender mais, as pessoas precisam te ver mais. E para quem está começando, às vezes é importante entender que cria-se uma expectativa de que nós precisamos investir muito sobre isso, né? E não necessariamente. Então a ideia é o seguinte, quando você vender mais, você pode utilizar parte desse recurso para o investimento em marketing. Quando você vender mais, você pode utilizar essa parte desse recurso para criar parcerias estratégicas. Quando você vender mais, então tudo baseado na venda. E a primeira venda, eu diria assim, até você, né, nos 2, 3 primeiros anos, você vai ter que ser naturalmente um principal vendedor da sua empresa. Aí você começa a pensar em... Lógico, eu falo isso, vai depender muito do resultado. 2 a 3 anos, isso aconteceu comigo. Eu era o primeiro vendedor até começar a perceber que eu também comecei a me tornar o gargalo da minha própria empresa, ou porque você vende, né, ou porque você entrega. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Eu comecei na área de atendimentos, né, na área de desenvolvimento de forma individual, através de processos, através de executive coaching, por exemplo. E eu me achei o máximo. Na primeira semana eu travei minha agenda durante 3 meses. Né? E eu achei, pô, legal, bacana. E eu estava começando a empreender naquele momento. Né? Trabalhava em multinacionais, tinha mais de 10 anos, sabia vender. Só que uma coisa é você saber vender quando você trabalha para alguém. Outra coisa é você vender quando a empresa é sua. Foquei na venda, entreguei e falei, ó, me senti o máximo. Aí o que eu percebi? Que eu estava há 3 meses sem prospectar novos clientes. O que aconteceu com a minha agenda? Zerou. Sim. Então, aquele high ticket, aquela high performance, em 3 meses, porque eu fiquei só entregando, que era o que eu sabia fazer, e eu deixei de prospectar. Ali eu percebi que eu tinha o meu primeiro gargalo. Então, a primeira dica é essa, né? Seja o melhor vendedor da sua empresa, que naturalmente você vai virar incompetente em outras áreas. E aí nós podemos explicar qual o tipo de competência que a gente gera, tá?